Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor de um outro também, diretamente. Carla Sepolina, o júri. Inclusive, vamos ver se a produção... Opa! A produção tá rápida. Não, mas tem uma matéria, acho que é do Instagram. Qual é o nome? Alto Bonitão. Aí eu não sei. Qual é o nome da matéria? Bonitão e teatral. Tá aí no Google. Carla Sepolina é absolvida da morte do coronel Ubiratã. O que o senhor pode explicar para nós, explicar para quem está nos assistindo? Ilustre doutor, conte essa grande vitória, meu irmão. Esse foi um júri que quis o destino que eu fosse constituído só para o júri, só para o julgamento. Eu tive a grata satisfação de ladear uma advogada que foi assim pujante no julgamento. Foi a mãe da Carla. A mãe da Carla foi também advogada, exercitou o sacrossanto e constitucional direito de defesa da sua filha. Isso me marcou, porque imaginem todos nós, imaginem os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, nossos colegas aqui, a filha sentada no banco dos réus e a mãe exercitando a sua defesa no tribunal do júri. Isso foi algo eu nunca tinha visto, eu acho que nunca verei. Portanto, não sei, né? Eu não sei o dia de amanhã. Entretanto, foi muito gratificante fazer esse júri, participar desse júri na defesa técnica da Carla, cujo promotor foi o Dr. Carlos Savara, um exímio promotor de justiça, um exímio tribuno do júri, e estava ladeado pelo ex-deputado federal, também da minha terra, na verdade eu sou da terra dele, nós somos, né, Felipe? Do Dr. Vicente Fernandes Cassione. Cassione era o assistente da acusação e, portanto, era uma pedreira acusatória contra este advogado Caissara e a mãe exercitando a defesa da filha. Foi um júri midiático, foi um júri que repercutiu mundialmente. Foi em decorrência desse júri que o professor Luiz Flávio, que acompanhou os 3 dias de julgamento, me convidou e eu fiquei muito honrado por ter recebido esse convite do professor Luiz Flávio, e o professor Luiz Flávio, o saudoso professor Luiz Flávio, um dia eu vou encontrá-lo, com certeza. Recebi um telefonema dele, Malavasi, eu quero você no Tertúlias Criminológicas. Eu quero você nos 3 módulos do Tertúlias Criminológicas, e efetivamente eu fui. E foi um bate-papo gostoso, uma entrevista interessante, a experiência do professor Luiz Flávio, a cultura singular, ímpar, inenarrável do professor Luiz Flávio, foi algo assim que me engrandeceu bastante. Me engrandeceu por quê? Porque ele acompanhou o julgamento. Ele acompanhou os 3 dias do julgamento. Ele acompanhou desde o início, desde a instalação do plenário, e, portanto, desde a escolha dos jurados e o desenrolar da instrução processual, sobretudo o exercício sacrossanto da autodefesa dela, que foi muito boa. Luiz Antônio, não sei se você viu, Anderson, não sei se vocês presenciaram esse júri. Ela foi muito bem no interrogatório, a carga de verossimilhança das palavras externadas por ela foi assim eu acredito que ela não precisava de defesa, porque ela foi assim muito verdadeira, malgrado toda a acusação que recaía contra ela em face da fonte acusatória que era a pronúncia. Ela conseguiu expurgar, reprochar, rebater todos os pontos dela, e, portanto, esse júri para mim foi um marco na minha carreira, e será um marco na minha carreira ter defendido a Carla e conseguido a absolvição dela perante o egrégio Tribunal do Povo, perante o egrégio Tribunal Popular, que foi o Tribunal do Júri aqui da capital. A repercussão desse caso foi algo assim, fora do comum.
Doutor, e nós sabemos, né, que quando o caso vem para a mídia, o advogado ele já entra perdendo de 7-0. Infelizmente, nós temos muitos debates a respeito da mídia e direito. A mídia realmente ela pode influenciar negativamente uma decisão. Principalmente no caso desse aqui. Eu tive um caso agora, o último júri que eu fiz, foi quarta-feira passada, em Santos, que um caso de um acidente de trânsito cuja acusação estava revestida no dolo eventual. E aí ele foi pronunciado, nós recorremos tudo e não conseguimos obstaculizar o júri. E gozado, o Felipe estava no escritório, numa outra ação penal, que no meu sentir até era um pouco mais grave, e eu consegui obstaculizar o júri no embargo de infringentes. Nos embargos infringentes nós conseguimos virar e foi desclassificada a imputação de homicídio na modalidade da segunda figura do dolo, ou seja, do dolo eventual, para o homicídio culposo na condução do veículo automotor. E nesse caso não, nesse caso ele acabou indo a júri. Nem o desaforamento, não, perdi o desaforamento, né? Desaforamento, para quem não sabe, é o deslocamento da competência em face da atividade da mídia e eventual influência da mídia. Que nesse caso aqui no julgamento. Não postulei, nesse caso não foi postulado. Na verdade, nesse caso, quando eu fui contratado, dava para pedir o desaforamento e pedir o sobrestamento do julgamento, mas já estava com o júri marcado. Mas também não ia ajudar também, né, doutor? Esse caso não foi nacional, esse né? caso, na verdade, é exato. Na verdade, onde ela fosse julgada, não importaria. Onde ela fosse julgada, ela seria absolvida porque ela não matou o Coronel Biratã. Ponto. Então, nós nem tentamos, na verdade. Agora, nesse caso aqui, nós perdemos o desaforamento, perdemos tudo, e foi submetido a julgamento e nós conseguimos, efetivamente, a desclassificação para o homicídio culposo. É verdade que o promotor, malgrado a peroração meio do dolo eventual, mas ele pediu. A verdade seja dita e a lealdade há de ser externada aqui. Ele requereu também a desclassificação para homicídio culposo, externando-se a figura da sua carreira, promotor de justiça. Foi feito justiça nesse júri e as duas famílias, um fato que desgraçou duas famílias, né? Mas pelo menos ambas poderão dormir em paz. Ele não ficou sem punição, ele foi condenado, mas foi condenado na medida de justiça. Ou seja, entrou no caso em desvantagem e saiu com uma grande vitória. É isso mesmo. É isso aí. E eu sempre falo, né? O Tribunal do Júri, ele é um exemplo em tudo, né? Inclusive, até os nossos promotores no Tribunal do Júri, eles são mais promotores de justiça. Sim. Muito mais. Sim. Na verdade, existem casos e casos, como eu falei agora há pouco, né, quando o Ed me perguntou a respeito do conservadorismo do Tribunal de Justiça de São Paulo, e, portanto, os casos têm sua especificidade, cada qual. Razão pela qual depende da situação posta, né?